bem, então, sejam bem-vindos mais uma vez a este Clube da Palavra, que já vai na 15ª edição. Sexta. 16ª. Eu é que me engano. Eu sou muito, estava a engano, sobretudo quando se trata de números, sou terrível. É igual. Mas pronto, já vamos num número avançado de sessões do Clube da Palavra. Gosto muito de ver os nossos habitués, que já fazem parte da nossa família, e também há algumas pessoas que são novas e que não são tão frequentadoras ainda. Claro que quero agradecer a vossa presença e agradecer a presença da Francisca, que tem andado eu tenho seguido no Facebook e tenho visto que a Francisca tem andado num périplo pelo país e, portanto, também não deve ser fácil estar em tanto sítio e tão amavelmente, e ainda por cima com uma bebê pequenina, não é? Estar aqui connosco hoje para nos falar do livro A Filha da Louca. Ora, pronto, eu acho que toda a gente já sabe que eu começo a fazer uma pequenina apresentação da Francisca e a minha leitura, alguns aspectos que eu acho interessantes da minha leitura do livro, para criar um bocadinho um certo contexto. Depois, a Constância, desculpa, faz as suas leituras como é habitual, e então depois eu inicio a conversa, que depois será continuada por vós. Ora bem, então, a Francisca nasceu em 1997, que para mim e para muitos é assim uma data muito recente para uma escritora, não é? E nasceu em Leiria, o que é importante porque a maioria dos escritores que têm vindo aqui são quase todos de Lisboa. Portanto, também é bom nós termos pessoas fora de Lisboa, que nasceram fora de Lisboa. Pronto, a Francisca tem formação de base em Direito, não é? Depois também estudou rádio, televisão, escrita para meios audiovisuais e iniciou a sua carreira, que é uma carreira muito produtiva, curta, obviamente, não podia deixar de ser curta, mas de facto já mesmo muito produtiva, porque começou a publicar a ficção em 2022. Não é? A Profeta foi o primeiro livro, depois, em 2024, A Cicatriz, e agora, em 2025, A Filha da Louca, que realmente não tem falhado muito, não é? Tem estado ali a cumprir praticamente todos os anos. Espero. Pois, não sei se é assim tão subjetivo como isso. Pronto, ela integrou a lista da Forbes do 30 Under 30 em 2024 e este livro, A Filha da Louca, é finalista do Prémio Livro do Ano de Ficção da Bertrand. Ora bem, então A Filha da Louca, não é a filha, é a filha da Louca. Vou então fazer algumas observações que são, não lembro, uma vez mais, não é propriamente uma crítica literária, são um alinhar de aspectos que eu acho particularmente interessantes neste romance. Então, é um romance que é escrito na primeira pessoa e é um romance que dá voz a Matilde, uma jovem triste e solitária, presa numa rede familiar complexa, ensombrada pelo drama da mãe, que sofre de transtorno de personalidade borderline. Na sequência de vários acontecimentos dramáticos, que eu não vou revelar, porque claro, muitos de vós ainda não leram o livro e não vale a pena estar aqui a revelar quais são, mas pronto, na sequência de vários acontecimentos dramáticos, a protagonista faz uma incursão no passado, revisitando episódios da infância e da adolescência, numa tentativa de compreender os contornos da sua identidade e decifrar o comportamento invulgar da mãe e a ligação peculiar que une mãe e filha. Nas suas palavras, para mim as palavras da protagonista do romance, ela diz: regresso ao passado com a esperança de que isso me ajude a perceber o que fazer no presente. Ora, em minha opinião, estamos perante um romance intenso e corajoso que se instala num território particularmente incómodo. É o território da saúde mental articulada com a maternidade. E aqui a maternidade
despida daquela lente mitificadora que tantas vezes a envolve. Como se sabe, a figura materna constitui o arquétipo poderoso, frequentemente associado a uma idealização da mãe, como figura quase divina e intocável. Contudo, o que isso tem de belo, por um lado, mas também, contudo, o que isso tem de redutor e opressivo para a mãe real, que se sente inevitavelmente incapaz de atingir esse tal ideal dessa maternidade muito bela, muito divina, muito perfeita. Claro, isto é a minha leitura. É precisamente essa construção que, na minha opinião, a Francisca da Gama vem questionar, aproximando-se de outras vozes contemporâneas. Sei lá, por exemplo, lembro-me da Maria Teresa Horta, para citar uma escritora também mais antiga, aproximando-se então de outras vozes contemporâneas que procuram devolver à figura materna a sua humanidade, representando-a com as suas grandezas e forças, mas também com as suas falhas, com as suas dúvidas e com as suas fragilidades. Ao colocar o leitor perante uma mãe profundamente vulnerável e autodestrutiva, marcada pela doença mental, a autora leva essa desconstrução ainda mais longe. E falo com grande sensibilidade, revelando a complexidade dos laços afetivos entre a mãe Clara e a filha Matilde, numa intrincada teia de sentimentos tão contraditórios, violentos, bizarros quanto ternos. Parece-me que aqui nesta contradição de sentimentos acho que anda em parte a força deste romance e um pouco também a sua realidade. É assim que vão emergindo interrogações terríveis, mas por vezes incontornáveis. Por exemplo, uma que a protagonista faz a certa altura e que diz: uma mãe que não quer viver é porque não ama os filhos? Ou encontramos, por exemplo, outros momentos de confronto, também eles devastadores, como este, que a protagonista também se interroga, e ela diz: como se vive depois de se dizer, sim, fui mais feliz desde que a minha mãe morreu? Como se vive depois de se ter dito isto? Ou ainda lances de compreensão tocantes, como este: era nesta máxima que eu me concentrava para amar. A minha mãe não é manipuladora, nem sádica, nem perversa. Se ela pudesse, não seria assim. São realmente questões duras, mas eu acho que são questões também inevitáveis neste contexto. Mas para além de abordar a questão da saúde mental e suas repercussões no vínculo mãe-filha e no seio familiar, o romance cruza ainda outros temas essenciais, dos quais eu destacaria, por exemplo, o enigma da construção da identidade e o papel das relações familiares na sua formação, tanto para o bem como para o mal, o peso social da normatividade e a consequente marginalização de tudo o que foge a esse padrão, portanto, é aquela linha muito rígida entre o que é normal, o que não é normal, o que não é normal é louco, até esse peso dessa normatividade que se sente aqui com muita força. Ou, por exemplo, a questão da culpa, que também ali atravessa o romance, e uma culpa que muitas vezes é infundada, tantas vezes infundada. Importa ainda sublinhar, na minha perspectiva, a forma como a obra celebra o amor maternal, paternal e filial, seja ele com coloração estiver, ao mesmo tempo que apela também à empatia e à aceitação do outro. Por fim, gostava ainda de destacar, em termos da construção narrativa, destaco então a vivacidade e o dinamismo da construção narrativa, marcada por reviravoltas inesperadas, por um ritmo intenso e um apurado sentido de suspense, que de facto conseguem prender o leitor. Por outro lado, o constante vai e vem temporal, a associação imprevista de ideias e episódios, assim como a apresentação de vários cenários possíveis antes do desfecho final,
para além de denotarem uma grande eficácia narrativa, são também um modo bem expressivo de sugerir a complexidade da experiência humana e os fios entrelaçados e por vezes embaraçados com que se tece a vida e as relações entre as pessoas, o que constitui, afinal, na minha opinião, o cerne deste romance. Portanto, há aqui, de facto, esta união entre esta forma e muito dinâmica, aparentemente muito caótica, no sentido de andar para trás e para a frente caótica, não é? Atenção, não é no mau sentido, mas isso também se aproxima um bocado do que é a vida, porque as relações humanas são assim, não é? As relações humanas não são coisas assim lineares. Pronto, basicamente era isto que eu queria dizer agora. E pronto, depois podemos todos discutir estas questões. Agora passava a palavra então à Constança. Obrigada pela sua leitura. Obrigada. Nada, fico por fazê-lo, porque foi um prazer. O primeiro excerto está na página 99 e 100. Há quem tenha a sorte de ser quem é, de ter um nome e uma história, de ver saídas e de poder sonhar com uma imensidão de caminhos. Eu, por outro lado, fui sempre a filha daquela. Parece-me que pouco vai interessar aquilo que eu fizer daqui em diante. As coisas que eu disser, os esforços por ser diferente dela, daquela. Não tenho esperança de que me libertem. Mais do que uma alcunha ou uma ferramenta de associação, ninguém me via para lá da minha mãe, do laço que nos unia e que a mim me sufocava. Sou a filha daquela. Aquela que me ia levar e buscar à escola todos os dias e que tanto fazia de pijamas e botas de borracha, como parecia muito maquilhada, como um palhaço. Aquela que começava a gritar mal me via, receosa de que eu não a encontrasse, tanto nos dias em que estavam todos os pais ao portão da minha infância, como naqueles em que apenas ela me esperava, pois os meus colegas já iam sozinhos, de transportes ou a conduzir as suas motorizadas. Aquela que me acompanhava a todas as festas de aniversário dos amiguinhos da escola, mesmo quando já nenhum pai lá faltava, porque tinha receio de que alguma coisa de mal me pudesse acontecer, ou que eu não quisesse regressar a casa. Aquela que foi responsável por eu deixar de lhe dizer que tinha recebido convites, até ao dia em que, por nunca ir, deixei de ser convidada. Aquela que esperava todos os dias pelo meu pai, sentada no degrau da entrada da nossa casa, e que quando ele chegava, se levantava irritada e lhe dizia que já não era sem tempo. Muitas das vezes, depois de muito chorar, agarrada a mim, convencendo-me de que havíamos sido abandonadas e que sem ele não sobreviveríamos. A que me jurava que se o meu pai desaparecesse, desapareceria também, e que não se parecia lembrar, ainda que me dissesse isto nos meus olhos, tinha eu 7 anos, que isso significaria largar-me aos lobos, deixar-me por minha conta. Aquela que nem sempre tinha forças para se levantar da cama e que estava disposta a regressar ao quarto se qualquer coisa, por mais pequena que fosse, a contrariasse. Não se ralava com as refeições que eu acabava por não fazer, com o banho que não me ajudava a tomar, com os horários da escola que eu tinha de cumprir. Ora estávamos as duas, e a minha mãe era tudo aquilo que eu podia pedir, ora estávamos exatamente as duas, no mesmo sítio, num dia em tudo semelhante, mas acontecia alguma coisa, e essa coisa destruía-a por tempo indeterminado. A mim, criança, cabia-me esperar, desenvencilhar-me o melhor que conseguia, crescer. O próximo está nas páginas 144 a 145. A minha mãe cozinhava quase todos os dias. Eu também sabia cozinhar. Aprendi cedo, ao vê-la. Tinha o meu sítio na bancada para cortar os legumes que ela usava para a sopa ou para ajudar a rapar a taça de plástico onde um bolo ia sendo desenhado. Mas, por norma, eu só cozinhava quando ela não estava bem, quando não tinha forças para sair da cama ou quando se esquecia de que tinha começado a preparar uma refeição e adormecia no sofá. O meu pai também se aventurava na cozinha, em particular junto ao grelhador. Mas a minha mãe não o deixava fazer nada, porque, nas suas palavras, eram as coisas dela. Se a minha mãe tratava de tudo, limpava, lavava, aspirava, cozinhava, estendia, dobrava, passava a ferro, porque me diziam na escola que ela não tinha um trabalho. Porque eu própria pensei, durante grande parte da minha vida, que ela não era como o meu pai, que saía de casa de manhãzinha e chegava cansado, depois de um dia a fazer o que tinha de ser feito. E ela, como o meu pai teria forças para acartar com sacos de adubo nas costas, sem a proteína que a minha mãe lhe oferecia num prato lascado daquele serviço que tinham recebido no dia do casamento. E como é que iria vestido para a loja, pronto a receber os clientes, se a minha mãe não o lavasse e lhe engomasse as camisolas? Era o dia seguinte ao da morte da minha mãe. Não me lembro se consegui dormir ou se fui apenas derrotada pelo cansaço e
me deixei estar deitada no sofá, encostada ao meu pai, de olhos fechados. Matilde, tens de comer, temos os dois. Voltávamos à cozinha. Por alguns momentos, enquanto me levantava, pensei que o dia anterior podia ter sido um pesadelo. Imaginei a minha mãe, ainda deitada, preguiçosa, com os estores para baixo, o quarto mergulhado num silêncio impenetrável, a paz antes da euforia superficial ou da tristeza profunda. Vi-me mais pequena, como tantas vezes fazia, a abrir a porta devagarinho, em pés de lã, e a aproximar-me dela. Acorda, mãe, tenho de ir para a escola. Abri a porta do frigorífico e depois a do congelador, tal qual me lembrava. A dura realidade, a morte decidida, o adeus planeado e o amor. Foi uma das muitas vezes na minha vida em que ser amada me pareceu muitíssimo doloroso. Várias caixas, todas elas etiquetadas. Tínhamos comida para as semanas seguintes. Empadão de carne, o preferido do pai. Sopa de legumes, basta adicionar água e um fio de azeite. Bolo de cenoura, para celebrar os teus 19 anos, descongelar no dia anterior. Arroz de coentros, filetes de dourada, já sem espinhas. Carne assada no forno. Tirei um pote de doce de morango caseiro de uma das prateleiras da porta do frigorífico e fechei-o devagarinho. O meu pai estava sentado numa cadeira, em frente à mesa da cozinha, onde fazíamos as refeições, e olhava-me com compaixão. A mãe deixou muita coisa feita para nós. Sorriu. Tinha os olhos cheios de lágrimas, mas esforçava-se a não chorar. Cada um comeu uma fatia de pão. O meu pai serviu-nos um café como aquele que bebia todas as manhãs, talvez na esperança de que aquela manhã pudesse ser como as outras. A tua mãe amava-te muito, disse-me. Já o silêncio parecia ser um mundo difícil de roubar. A ti também, respondi sem hesitar. O meu pai confirmou com um leve aceno de cabeça. Sabia que era o amor da vida da minha mãe, mesmo que ele nem sempre fosse como ela tinha sonhado, mesmo que ele nem sempre tivesse conseguido demonstrar que ela também era o amor da vida dele. Olhava para os meus pais, lembrava-os nesta manhã e percebia, achava eu, muito jovem ainda, com tão pouco mundo quanto agora, que o amor é uma coisa muito complicada e que se encontra tanto nos beijos dos filmes como nas caixas etiquetadas, guardadas no frigorífico, para perdurarem depois de nós. A tua voz foi muito bem, realmente. Vou-te lutar comigo para onde eu vou. Mas primeiro, obrigada. Obrigada. Olha, então, Francisca, pronto, começando ainda, antes de entrar no livro, pronto, a Francisca fez a formação em Direito, em vez de seguir, podia-se esperar que tivesse aí uma carreira fantástica nos tribunais, mas decidiu ser escritora. Pergunto, já tinha, quando era pequena, por exemplo, já tinha essa atração por ser escritora ou foi assim uma mudança, uma coisa, como é que foi esse apelo da escrita? Olá a todos, obrigada pelo convite, estou muito feliz por aqui estar e respondendo à questão, eu sempre quis ser escritora, eu tenho 2 livros publicados ainda menor, aos 14 e aos 17, já não estão em circulação, mas acho que ainda se encontram muitas das vezes em alfarrabistas e é engraçado porque agora, nas feiras do livro e tudo mais, às vezes vêm jovens da minha idade com essas edições destes livros que se chamam Em Troca de Nada aos 14 e o Madalena aos 17, que trazem esses livros e isso é, para mim, é especialmente bonito porque são pessoas que estão a crescer comigo, não é? Porque eu aos 14 anos publiquei esse livro, sempre com o desejo de ser escritora, muito apoiada e essa é provavelmente a maior sorte que tive na vida pela família que me calhou, que nasci num seio muito feliz e muito próspero e fui educada para acreditar que com trabalho ia poder ser quem eu quisesse, por menos normativo que esse meu sonho fosse e por mais que preocupasse os meus pais, que também preocupavam um pouco. E pronto, eu desde os 14 anos que comecei a ir às escolas, neste momento já fiz mais de 300, tranquilamente, até receio que tenham sido mais do que isso, mais de 300 palestras em escolas do ensino secundário e universidades e quando tinha 14, 15, 16, 17 anos ia às escolas falar com jovens da minha idade, falar sobre o gosto pela escrita e pela leitura, apresentar esses livros e portanto eu cresci sempre com este desejo muito sério, ancorado pelo gosto dos meus pais pelos livros. Não que fossem, principalmente o meu pai leu 2 livros na vida, que foi a biografia do José Mourinho, de Special One, e foi o Em Troca de Nada, esse meu primeiro livro. O segundo livro é em homenagem ao meu pai, porque eu perdi o meu pai aos 16 anos,
E então depois escrevi esse livro, porque os meus pais estavam a tentar ter uma terceira filha, ia se chamar Madalena, e eu escrevi esse livro em homenagem ao meu pai depois de ele ter falecido, e portanto ele não leu mais nenhum livro, mas a minha mãe é a leitora, e eu cresci sempre a querer ser escritora, só que depois, infelizmente, perdi o meu pai no 11º ano, e achei que a minha mãe já estava a lidar com muitas tristezas e com um grande desamparo da vida, de ter perdido o amor da sua vida, não é? E então fiz-lhe a vontade de estudar Direito. Hoje em dia percebo que realmente foi isso, mas também não tem problema nenhum, que eu gostei muito do curso. Mas fui estudar Direito, mas sempre com esta ideia de que gostava, e eu agora perguntam muitas vezes isso, não é? Faz parte. E eu agora já percebi que menti durante imenso tempo, e eu quero pedir desculpa a quem já ouviu outra resposta, mas porquê que eu queria ser escritora? Que eu agora é que eu percebo. É porque eu sempre, os meus heróis sempre foram, a pessoa que eu tremi mais quando vi ao vivo antes de me aproximar dela foi a Isabel Alçada. Uma vez foi à minha escola e eu não me aguentava, estava com as lágrimas nos olhos de pensar que ia falar com uma das pessoas que tinha construído aquele universo que era tudo para mim. Eu amava uma aventura, os 5, os 7, as Gêmeas na Torre, todos esses livros, os livros sempre fizeram parte da minha vida. E sempre alimentaram uma tristeza com que eu nasci, completamente infundada, porque eu sou uma privilegiada, vim de uma família ótima, sempre fui muito bem tratada, mas eu nasci triste. Há crianças que são tristes e eu era uma criança triste, e hoje em dia, também com uma vida ótima, adulta triste sou. E portanto os livros, a vida é assim. Não parece, não é? Não parece. Mas sou menos por escrever. Como tenho um sítio que depois tive a felicidade de fazer disso a minha profissão, onde posso, de alguma maneira, escrutinar essa tristeza e até retirá-la de mim, criando pessoas que a vivem, equilibro-me no mundo, porque eu quero ser feliz, não é? Sou uma pessoa triste, mas quero ser feliz. Até porque trouxe uma criança ao mundo e por isso tenho essa obrigação. Mas pronto, isto tudo para dizer, estudei Direito, gostei muito do curso, mas nunca quis especialmente exercer, mas trabalhei como advogada, fiz o exame da ordem, passei no exame da ordem, trabalhei 2 anos na Servo e Associados, que é um ótimo escritório, que estão a filmar. Não, e é mesmo ótimo escritório. Por acaso estou mesmo a brincar porque eu adorei trabalhar lá. No entanto, eu entrei na faculdade aos 17, acabei o curso aos 21, creio eu, e estava a trabalhar e pensava muitas vezes que, pronto, toda a gente conhece, espero que a maioria de vós não esteja nesse lugar, de trabalhar numa coisa que não gosta, de ser infeliz no trabalho, e eu era muito nova, não, ainda o achou, na altura mais nova era, e pensava que era uma parvoíce estar todos os dias, ir para um sítio que não era aquilo que eu tinha sonhado para mim, principalmente sem tentar. E portanto eu poupei durante esses 2 anos e meio que trabalhei como advogada, e no dia que passei no exame da ordem despedi-me, e estive durante cerca de um ano e meio a trabalhar como freelancer e já tinha escrito a Perfeita, depois a Perfeita foi publicada. Achava honestamente que ia ser uma escritora miserável por várias razões que posso elencar, mas ou seja, isto não no sentido de qualidade literária, deixar de ter, até porque eu não sou boa juiz na minha causa, mas porque me parecia completamente extraviado até achar que ia ter leitores. Há muitos escritores portugueses que eu admiro profundamente que infelizmente não têm leitores. Em Portugal, em média, um livro vende 200 exemplares e portanto eu não tinha a expectativa, não me acho ninguém na fila do pão e portanto achava que não ia ter leitores e já estava mais que pronta para continuar a escrever, porque eu ia escrever sempre, mesmo que não fosse publicado, é a coisa que eu mais gosto de fazer, e depois ter outro trabalho, não como advogada, mas até na área da comunicação, fui estudar outras coisas e tudo mais. Entretanto, tive a felicidade de ter leitores e agora tenho, e pronto, e posso fazer isto da minha vida, deixa-me muito surpreendida, vocês não imaginam o quanto. Não por eu não trabalhar muito, que eu trabalho e leio muito e escrevo muito e dou o meu melhor. Só que a vida, principalmente acho eu, a vida artística é muito trabalho, mas também há ali um dia de sorte, e eu tive um dia de sorte, porque há muitos livros muito bons, muito melhores do que A Cicatriz, e de repente foi um livro muito lido e as pessoas ficaram curiosas e compraram a Perfeita e agora leem O Filho da Louca e eu fico muito contente, mas muito surpreendida, e depois vou-vos recomendar no final livros de autores portugueses que eu gostava muito que vocês lessem, não menosprezando o meu trabalho, mas porque realmente há muitos autores que se calhar vocês até conhecem porque têm este clube de leitura e vocês recebem cá autores portugueses, mas eu vou a todas as feiras de livro deste país,
pronto. E vou a muitos sítios e muitas das vezes as pessoas que lá estão não conhecem autores portugueses vivos, principalmente mulheres, e isso é a razão pela qual há tão poucas pessoas a escrever a tempo inteiro. E o escrever a tempo inteiro, a única coisa que nos garante é que haverá um conjunto de pessoas que estará a dedicar a maioria do seu tempo a este ofício, e isso só pode significar melhores livros, não é? E às vezes a parte da produção literária tem que ver com as pessoas terem outros trabalhos e não poderem estar dedicadas a isto. E eu tenho essa sorte de estar. E a partir de agora vou ser mais sucinta. Não. Isto era só a minha apresentação. Já acabei. Aqui quem tem a palavra principal é o escritor. Não, mas voltando a dizer um bocadinho atrás, então eu percebi que, de facto, pronto, a escrita é qualquer coisa que está já muito profundamente enraizada, e o que é que já percebi um pouco que é uma forma de... o que é que seduz na escrita? Sobretudo é a criação desse imaginário, essa capacidade de se autoanalisar ou de se... Eu acho que expressar, é uma necessidade de comunicação, é tudo isso? Ou... Bem, em primeiro lugar, a parte mais pessoal tem que ver com... Eu não tenho facilidade nenhuma, aliás, tenho muita dificuldade em expressar-me oralmente sobre temas desconfortáveis. Portanto, eu nunca fui a amiga, e nunca serei, infelizmente, que vai ter com outra amiga e que lhe diz que está muito triste. Não consigo, já tentei. E por exemplo, com o meu marido, agora já consigo, mas quando começámos a namorar não conseguia dizer-lhe quando ficava triste, então pedia para ele se virar de costas. E quando ele se virava de costas eu dizia o que é que ele tinha feito que eu não tinha gostado. E entretanto, é uma técnica. Podem usar e não precisam dizer que vieram daqui. A coisa que eu mais aprecio na escrita é essa oportunidade de escrever sobre aquilo que não consigo falar, mas é acima de tudo a evasão do eu. Acho muito cansativa, acho muito aborrecida. A minha vida não tem matéria literária. Há muitos leitores que vivem muito inquietos com esta coisa de uma pessoa dizer que não escreve sobre si. Principalmente é engraçado com as escritoras mulheres, não é? Porque os escritores homens nós achamos que eles têm capacidade imaginativa e que podem escrever livros que não são sobre eles. As mulheres escrevem sempre sobre si, porque nós somos umas tolas e, portanto, só contando a nossa vida, não é? Que agora estar aqui a imaginar também já nos estamos a pôr bicos dos pés. Que é engraçado, porque no outro dia fui a um clube de leitura em que uma pessoa me disse que tinha a certeza que este livro era sobre mim e a cicatriz era sobre mim. Certeza absoluta, e portanto eu escusava de estar a negá-lo. Também concluo isso. Muito bem, não é sobre mim. E eu até na altura comentei com essa leitora que achavam que perguntei-lhe se lia João Tordo, porque é um escritor que eu admiro muito e é um grande amigo. Perguntei se ela lia João Tordo. Respondeu-me que sim, gostava muito dos livros. Eu perguntei se os livros eram sobre João Tordo. Ela falou, claro que não, então isto é sobre um homem bêbado. E eu, pronto. Certo, mas realmente é engraçado que há uma facilidade maior em imaginar um escritor que tem essa capacidade de se evadir e de ser outras pessoas, e que nas mulheres associam sempre a uma coisa mais confessional, não é? Também, provavelmente, por escritoras como a Annie Ernaux e cá em Portugal, outras que agora surgem e que escrevem muito sobre as suas vidas, mas não é o caso do meu trabalho. E eu gosto muito de imaginar, gosto muito de me sentar, de ser outras pessoas, e gosto de escrever como forma de pensar, ou seja, eu não escrevo, às vezes também pergunto, porque é que os seus livros, porque é que os teus livros são tristes, porque é que não são sobre alegria, porque é que não são sobre famílias estruturadas? Bem, porque eu não tenho que pensar sobre isso, porque isso é aquilo que eu vivo. E, portanto, quando eu me sento a pensar, eu quero pensar sobre as coisas que eu não compreendo e que não vivo, quero ter a oportunidade de calçar outros sapatos, mesmo que sejam sapatos mais desconfortáveis. E depois gosto muito, só para terminar, depois gosto muito da parte que se calhar não se nota porque eu tenho 28 anos e tenho um longo caminho pela frente, se Deus quiser, mas eu gosto muito da parte da construção. Eu gosto muito de escrever o que me apetece, sem preocupação com o estilo e com a forma como as coisas estão contadas, e depois de fazer o exercício seguinte, que a mim é o que me fascina mais depois no livro, que é fazer aquilo que escrevi inicialmente o melhor possível. E isso intelectualmente estimula-me mais do que qualquer outra coisa. Eu adoro olhar para um parágrafo e pensar, isto está uma merda e como é que isto agora vai ficar bom? E às vezes o livro resulta de desistência. Às vezes, desistência no sentido de pensar,
Por exemplo, eu agora estava a ouvir-te e leste ali uma outra coisa que eu pensei, pronto, quer dizer, podia ter sido melhor. Porque também já passou algum tempo desde que eu escrevi o livro e felizmente o estar constantemente a ler e o estar constantemente a escrever traz-me este olhar muito crítico do meu trabalho e também me traz quase que uma sobranceria que hoje em dia faria melhor, talvez não fizesse. E eu gosto muito dessa parte de esculpir a palavra, interessa muito. A matéria já ainda... Exatamente. Iremos falar isso um bocadinho mais à frente. Mas então, entrando agora na história e pronto, na sequência do que estavas a dizer, então vou-te tratar também para tu, mas tu também tens muita coisa. Eu sei que é difícil, porque uma mais nova é sempre mais difícil. Eu consigo tratar. Vamos a isso. Então, na nota da autora, tu explicas um bocadinho a gênese da obra, não é? Foi a partir de uma entrevista que leste, mas és capaz de desenvolver um bocadinho mais como é que chegaste a esta história, a estas personagens, sobretudo a esta personagem da mãe e também à filha, não é? Sim, este livro surgiu por causa de duas notícias, uma notícia e uma reportagem que li com um intervalo mais ou menos de 2 meses. A primeira notícia, este tema hoje, depois da notícia recente daquela mãe que abandonou os 2 miúdos, é mais urgente talvez. Mas eu li, primeiro foi uma notícia de uma mãe que foi condenada por homicídio, por omissão da filha, e eu li a notícia e fiquei naturalmente perturbada, como ficámos todos a ver isto, não é? Porque no meu imaginário e naquilo que eu idealizo, as mães querem mais do que tudo proteger os filhos e, portanto, tive esse embate com essa realidade, da mesma forma que tive há 2 dias, que fiquei... nem consigo, não percebo. E depois, passados mais ou menos 2 meses, estava a ler uma reportagem do Observador, que tem por acaso, muito interessante, uma parceria, não é o jornal que costumo ler, mas acho que esse projeto em particular é muito interessante, é uma parceria com uma unidade de saúde mental e desenvolvem um conjunto de entrevistas e de reportagens sobre determinados temas explicados para leigos, não é? Para todos aqueles que não trabalham na área da saúde. E era sobre perturbação de personalidade borderline. Expressão que eu já tinha ouvido, até creio que na Assembleia da República, quando eles se insultam de forma bastante mal educada e dizem tu és bipolar, que é uma coisa muito mal educada, até porque ou és autista, que são doenças e que não deviam ser utilizadas como insultos. Pronto. E houve uma vez qualquer que alguém me disse és borderline ou estás em borderline, e eu já tinha ouvido a expressão, mas não sabia o que era. E comecei a ler e essa reportagem tinha uma entrevista feita a uma jovem mulher da minha idade que dizia, estou a citar erroneamente, mas dizia qualquer coisa do género de no dia em que tinha decidido pôr termo à vida, tinha sentido uma alegria semelhante à que a irmã lhe tinha dito sentir quando caminhava em direção ao marido no altar, no dia do casamento. Foi uma imagem, foi um conjunto de palavras que me ficou com uma imagem na cabeça, porque eu tinha-me casado há pouco tempo e ainda estava muito fresca essa emoção desse caminhar para a vida com o marido. É uma coisa muito patriarcal, mas isso já é outros 500. Hoje não é sobre isso, mas quando for sobre isso chamem-me. E eu fiquei com essa imagem e é engraçado como... Eu acho que, aliás, até falei sobre isso depois com um psiquiatra, que é a forma que o nosso cérebro encontra para, às vezes, até desculpar a realidade, e aquilo que eu, quando li essa reportagem, pensei logo foi de certeza que aquela mãe que foi condenada há um mês tinha algum problema, uma doença mental não diagnosticada, porque só isso pode justificar aquilo que ela fez. E então surgiu a ideia de escrever o livro, sempre com esta, não sei se, pronto, quem ainda não leu, eu acho que eu sou avessa àquela coisa de falem sem spoilers, porque os spoilers não são na literatura, porque aquilo que interessa nos livros não é o que é que aconteceu, é como é que é contado, como é que é escrito, portanto não deixem de ler por causa disto, ou deixem de ler exatamente por causa desta conversa, não é logo se vê. Mas eu lembro-me de estar a escrever o livro e de ter a certeza de que não queria nunca escrever que a personagem tinha esta perturbação, porque o livro é escrito na perspectiva da filha, que desconhece este diagnóstico, porque o diagnóstico não existe. E isso era um tema que também me interessava muito explorar, porque eu vivia até aos 17 anos em Leiria, morava num bairrinho chamado São Romão e morava numa rua com vivendas dos 2 lados,
que durante os meus primeiros 15 anos de vida não tinha, era um beco, não tinha saída. E então eu, a minha irmã e os vizinhos que crescemos a andar de bicicleta, trotinete na rua e tudo mais, e a única altura em que nós tínhamos de ir para casa ao sábado e ao domingo era quando aparecia o maluco. Pronto, que era um senhor, coitado, que já faleceu, mas que andava sempre lá de um lado para o outro a falar sozinho. E ele nunca fez, aparentemente, que eu tenha memória, e até falei sobre isso com a minha mãe, ele nunca fez nada de mal, mas realmente os meus pais e os pais dos outros meninos achavam que podia ser perigoso e então chamavam-nos para dentro. E é engraçado a falta de melhor adjetivo que hoje, também porque o mundo, felizmente, creio eu, evoluiu para este lugar em que estamos a tentar alertar-nos uns aos outros de que às vezes as pessoas podem ter algum problema e que bem, que esta coisa de maluco não existe, não é? A maluquice não existe, a maluquice, a loucura, isto são duas expressões que nós arranjamos porque somos um bocado, temos muita iliteracia médica, não é? Não conhecemos o outro e quando ele é diferente de nós, comporta de forma diferente. Eu não sei se quando a minha filha for adolescente e estiver na rua a brincar, se eu não o vou chamar para dentro quando um homem vier a falar sozinho, mas quando eu estava a escrever o livro, liguei à minha mãe e perguntei-lhe será que ele não tinha uma doença mental? Se calhar, se toda a gente não tivesse posto os filhos para dentro e não tivesse ido para dentro, se calhar, e alguém o tivesse levado ao hospital, podia-se ter ajudado. E a minha mãe disse-me que há 20 anos isso não era um tema, que se calhar hoje também teria pensado sobre isso, mas que na altura nunca penso sobre isso. E o livro surgiu desta questão, não é? Que agora falamos muito de saúde mental, e falta-nos, acho eu, todos, dar o passo de falar da doença e de como ela afeta toda a gente, nomeadamente as mães que têm este lugar intocável, e qual é que é o impacto que crescer numa casa assim tem, não é? Porque quando nós andamos na escola, pelo menos eu achava, isto foi à parte, eu ainda me lembro, quando nós andamos na escola nós achamos que os nossos colegas, e se calhar isto acontece também no mundo do trabalho, a pessoa está no trabalho e se em casa não for vítima de violência doméstica, não pensa que o colega do lado seja vítima de violência doméstica. Nós temos, é a nossa forma de nos organizarmos na sociedade e acharmos que a casa dos outros é igual à nossa casa. Só que quando a nossa casa é muito boa, se calhar a casa dos outros não é. E eu acho esse lugar de espreitar pela janela para uma casa que não é assim tão boa é interessante e importante na literatura para outras pessoas se verem representadas. Há essa preocupação, por um lado, de representar e tornar visíveis algumas realidades e também de alertar os outros, os leitores, para essas questões. Assim parece muito ambicioso. Acaba por acontecer, mas não é. A minha única preocupação, quando eu estou a escrever, a minha preocupação é estar a gostar do que estou a fazer, é não querer fazer qualquer outra coisa, é ficar lixada quando alguém me vem interromper o que eu estou a fazer. Isso é a minha preocupação quando eu estou a escrever, é que aquilo seja muito entusiasmante para mim e me tire o sono e me preocupe e me dê ganas à falta de melhor palavra. E depois, quando envio, é porque a minha preocupação foi, nos meses anteriores, garantir que aquilo é a melhor história possível que eu consigo fazer, mais interessante, que mais agarra o leitor, mas não é porque estão sempre a acontecer coisas, é porque estou a trazer pessoas e não personagens. No fundo, aquilo que eu tento fazer é aquilo que os escritores de que eu gosto fazem. Eu, quando acabo de escrever um livro e decido enviá-lo para a editora, é porque eu acho que se não tivesse o meu nome e tivesse o nome de outra pessoa, eu ia comprar e gostar de ler. Claro que depois dizem, representa pronto, neste livro, por exemplo, principalmente aqui no Filha da Louca, eu já recebi muitos mesmo testemunhos de mulheres para que ele foi muito importante, filhos para que ele foi muito importante. Aquece-me o coração, fico muito contente, mas quando publico não tenho essa pretensão. Sim, compreendo. Mas, por exemplo, eu acho que estas personagens têm assim aparentemente têm um grau de realidade para o público, não é? E eu acho que provavelmente é por causa disso que muitas vezes as pessoas perguntam mas isto não é autobiográfico. Realmente as questões quando são autobiográficas têm uma força inerente, não é? Mas eu pergunto, essa questão, de facto, não há dúvida que aqui há uma permanência da dor e essa dor é sentida e é expressa
com muita força, não é? E eu também, quando estava a ler, eu perguntava-me de onde é que vem esta força, sobretudo numa pessoa tão jovem, não é? Eu compreendo que há aí provavelmente como acontece frequentemente nos processos de criação, uma mistura entre sentimentos reais, que são de alguma forma trabalhados, com sentimentos como um ator também que se mete no papel do outro personagem, não é? Não haverá aí assim uma mistura? Para mim isto são pessoas. Quando as cria, acabam por ser pessoas. Sim, há uns tempos eu disse isto num sítio, depois puseram na internet e os comentários foram muito mal educados, mas não vou dizer nada de mal, creio eu, mas o meu processo de criação, por exemplo, é Filha Louca. As pessoas acham que eu digo isto a brincar, mas eu escrevi, se calhar, 90% do livro às escuras. Porque se eu estou a escrever sobre uma família que vive com as persianas para baixo, eu quero estar com as persianas para baixo. E se no livro leem e dizem a forma como está descrita é muito visual, consigo sentir aquilo que se está a passar, porque quando eu escrevo que a mãe aperta o braço à filha, eu em casa apertei-me o braço, porque se nós não fizermos assim, nós não sabemos descrever o que é isto. E claro que quando eu estou a escrever um livro deste género, eu vou buscar as minhas emoções mais tristes, talvez, mas eu também vou buscar o mundo, porque eu acho que é da minha personalidade, mas eu represento muito pouco a minha realidade representa muito pouco do mundo, ou seja, eu tenho noção de que eu sou isto no mundo e a minha sensibilidade, a forma como eu fui educada, não é porque eu tive uma ótima mãe que para mim me é indiferente ou me é pouco triste, é muito triste para mim que haja famílias que não tenham uma mãe maravilhosa como a que eu tive e, portanto, quando eu estou imersa nisto, eu sinto as coisas. E depois outra coisa que eu acho que é importante é todos os meus livros têm um processo de pesquisa exaustivo para mim, no sentido em que eu paro quando acho que saber mais já não acrescenta para a ficção. E há, por exemplo, um episódio aqui no Filha Louca que é inspirado numa história de que tive conhecimento de uma mãe que teve um surto psicótico e pôs a filha fora de casa quando ela estava a tomar banho, já adolescente, porque não a reconheceu. E isso, pronto, e é isso. E depois os escritores, outra coisa que eu acho que às vezes os escritores são pessoas especialmente observadoras. Eu vou muitas vezes beber café em Lisboa, perto do sítio onde vivo, e eu vou de fones, mas tenho sempre os fones desligados. Eu ouço as conversas de toda a gente, sou especialmente atenta à forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. Sou uma pessoa que contempla o mundo e gosta de escrever sobre o mundo, não tenho interesse em escrever sobre mim nenhum. A única coisa que eu me vejo repetidamente a escrever, ainda que assuma diferentes formatos, é sobre o meu pai, porque é a dor da minha vida ter perdido o meu pai. E por mais que os meus livros não sejam sobre o meu pai, os meus livros são sempre sobre o meu pai. Mas também já estou em paz com isso. Porque... Aliás, a figura do pai não sei se concordam comigo, mas é uma das personagens que eu achei muito interessante, porque é uma figura muito terna e ao mesmo tempo que diz assim, por exemplo, é uma personagem discreta, abnegada, mas ao mesmo tempo é a personagem que estabelece ali o equilíbrio, não é? E diz assim, a certa altura, um pai de bicos de pés, mudo, transparente, que não se ouve, mas que, no entanto, é uma figura encantadora para mim. Não sei se... Para mim é encantadora e é incompetente. Eu quando escrevi o livro, uma das coisas que eu pensei foi que este lugar de invisível, principalmente perante a dor da filha, quando a mãe estava pior, e temos de ter em conta que estamos a falar de uma pessoa que não é medicada, que não é diagnosticada. Eu acho que às vezes os homens, os pais também se arrogam desse lugar de eu sou só o pai, não é? Ela que é a mãe. E portanto também eu via aqui um pouco essa
essa crítica, ainda que este pai me seja muito querido, e agora só a título de curiosidade contar que eu queria lhe dar uma profissão manual. Na minha cabeça ele não trabalhava no escritório e andava a pensar que profissão que ele teria e lembrei-me que o meu avô, de quem sou muito, muito próxima, super fã, adoro, o Sr. Carlos, tem uma loja de produtos agrícolas e pesticidas nas Caldas da Rainha, passa pela cidade se precisar. E então pensei, que bom, vou dar esta profissão ao António, o meu avô vai ficar tão emocionado, vai ficar tão contente. Desculpa, é que isto já foi há um ano e eu continuo a achar hilariante. Então, eu quase todos os fins de semana vou visitar os meus avós, com o meu marido e com a minha filha às Caldas. Então fui lá, levei um exemplar do livro e disse: avô, a tua neta Francisca pôs aqui uma personagem com a tua profissão. Eu super emocionada, e o meu avô: ai, tão querido, eu, vais ler? E ele: não. Mas depois já vou ler e conta. E eu: tá bem. Pronto, mas pôs um exemplar lá na loja, portanto, quando lá vão, se tiver uma grande fila, começam a ler. Mas eu, por acaso, não acho que o pai seja assim tão incompetente. Eu acho que ele também, para ele, também é uma realidade difícil, porque ele vai ter que se adaptar. E ele, depois, no fundo, acaba por salvar a filha, não é? É ele que salva a filha. Mas pronto, isso é a minha perspectiva. Eu fiquei encantada com esse personagem. Pronto, antes de passar para os nossos queridos clubistas, só queria fazer aqui uma pergunta, tem a ver justamente com esse processo de construção do romance, com esse processo criativo. Como é que a Francisca faz? Por exemplo, faz esquemas, tem assim, é muito rígida nesses esquemas, escreve ao sabor da pena e depois revê. Se quer revelar assim, alguns desses segredos, eu compreendo que se calhar, não sei se gosta de revelar ou não, mas pronto, eu falo sempre demais, eu para casa e arrependo-me metade das coisas que partilhei e já estou confortável com isso, já aceitei que essa é a minha personalidade e que está tudo bem. Eu ainda não sei bem qual é que é o meu processo criativo agora, porque eu estou-me a redescobrir, ser mãe é também isso, não é? E eu agora estou numa fase divertida, acho eu, porque eu sou tratada ou por Maria Francisca Gama, tudo junto. O que é? A Maria Francisca é uma escritora, por todos os fins de semana tenho pelo menos uma apresentação, uma feira de livro, que seja, e durante a semana também, muitas vezes tem coisas. Ou então sou a mãe da Amália, e portanto eu agora não sei bem quem é que é Francisca, estou à procura. Mas antes de ter a minha filha, eu trabalhava todos os dias das 9 à 1, sem desculpas, sem qualquer outra, ou seja, a única coisa que eu fazia mesmo era ou ficar em casa ou ir para um hotel perto da minha casa onde escrevia, e assim telemóvel, só com o caderno ou com o computador com o Wi-Fi desligado, e ficava essas horas, quer escrevesse muito pouco ou nada, eu não fazia qualquer outra coisa para além disso, o que às vezes era muito aborrecido, porque uma pessoa está há tanto tempo a tentar produzir e não consegue, e há a tentação de desistir e de fazer outra coisa qualquer, mas eu não me permitia isso, e acho que é por causa disso que tenho também algum ritmo de produção literária. E depois à tarde lia, fazia sempre isso, de manhã escrevia, à tarde lia. Lia não só o que tinha escrito de manhã, mas lia outros livros. Eu leio muito, leio muito mais do que escrevo. Tenho muitas vezes preguiça para escrever porque estou a ler coisas ótimas e penso, agora vou estar ali a pôr pingos de pés. Gosto muito de ler, adoro. Não há nada que eu gosto mais de fazer no mundo. Gosto muito mais de ler até do que escrever. Se desse para ser leitora profissional, eu era leitora profissional. Não era? Dá-me que história. E não é isso, é que o escrever, eu gosto muito de escrever, adoro escrever. O depois de escrever, há dias, hoje está a ser um prazer, mas há dias que é um suplício. Há sítios que uma pessoa vai que é um suplício. E há coisas da profissão que eu não gosto muito e assim, às vezes digo com os outros escritores.
e assim, tenho que falar muito com os outros escritores. Eu sou tímida com eles, eu sou assim convosco, mas depois aparecem-me aqui escritores que eu leio desde miúda e estou a dividir a mesa com eles, eu tenho vergonha de falar e tenho acima de tudo vergonha de ir jantar com eles e tentar ser fixe, não é? Ao pé deles. Eles têm 50 anos e ganharam prémios a Saramago e estou lá eu armada aos cucas. Imagino quando tiver 50 anos o que é que não é em relação a eles. Imagino, vamos ver. Eu não imagino. Mas é isso, normalmente escrevo de manhã, sinto-me mais capaz de manhã e não sou nada de fazer esquemas nem de organizar coisas antes. Nos meus 3 livros até agora, aquilo que surgiu primeiro foi sempre uma personagem e eu construo essa personagem e começo a escrever sobre ela e depois dou-lhe mundo. Isso só contar uma curiosidade antes de abrirmos, só porque eu acho que esta foi, até agora foi a curiosidade que me deixou mais feliz deste livro. Então, a Cicatriz e o Filha da Louca já tiveram algumas propostas de adaptação para o audiovisual e nenhuma delas aconteceu, portanto não festejemos que não há razões para tal. Mas tive uma reunião, isto vai para algum sítio? Vai para o YouTube ou assim? É só porque eu tenho medo que essa pessoa veja, mas também não vou dizer nada mal. E então, eu tive uma reunião com uma pessoa e eu achei muito engraçado, eu achei que ele me estava a enganar e depois afinal não estava, e por isso é que fiquei feliz. Porque o Filha da Louca, para quem ainda não leu, não tem espaço, ou seja, não se diz onde é que acontece, se é em Lisboa, se é no Porto, se é em Espanha. E eu fui ter a reunião com o realizador que queria comprar os direitos do Filha da Louca e a certa altura ele disse-me que para ele o livro, que ia ser um filme, tinha de ser gravado nas Caldas da Rainha. E eu achei espetacular, porque quando eu escrevi o livro, para mim ele passava-se nas Caldas da Rainha, porque há uma casa perto de casa dos meus avós que tem assim um portão, depois tem um pátiozinho e depois tem 2 degraus onde eu passei lá uma vez a pé com o meu marido a ir para o carro depois de visitar os meus avós e foi lá que eu vi a Clara à espera do António. E quando ele me disse isso, eu pensei, estás-me a enganar, eu disse isto numa entrevista e tu estás a ver se brilhas. Só que depois procurei e eu não tinha dito em lado nenhum. Ele é das Caldas da Rainha e para ele a história também se passa lá. Eu fiquei muito contente porque é sinal que apesar de não ter dito onde é que era, para alguém que mora lá, encontra lá um pouco da cidade. E isso para mim foi um grande elogio, mas acho que não vai avançar na mesma, mas pronto, não faz mal, mas gostei na mesma. E pronto, já contei imensas curiosidades. Acho que a Rita é que tinha que sair, já saiu. Já. Que ela queria fazer uma pergunta, mas tinha que ser às 7. Pronto, desculpa. Não, a culpa não foi sua, eu é que não dei conta de passar aquilo. Pronto, posso? Primeiro quero te agradecer pela generosidade dessa conversa, né? Assim, eu li O Cicatriz, que foi o primeiro livro que eu li que você escreveu, que a personagem principal não tem nome, né? Está na primeira pessoa. E eu confesso para você que eu não conseguia largar o livro, eu tinha coisas para fazer e eu queria continuar. Depois eu peguei a Profeta, que eu acho que dá um belo filme, Profeta. E talvez eu queira fazer uma pergunta sobre a Profeta e não sobre a Filha da Louca. Aonde foi que você arrumou todos aqueles personagens? O Rodrigo, a Matilde, enfim, a Mariana é o fio condutor, né? Mas todas aquelas pessoas com quem a Mariana se encontra, não quero dar spoiler porque eu não sei se as pessoas leram, e se não leram eu recomendo, né? Como foi a criação desses personagens? Obrigada. Foi o livro dos 3 que eu demorei mais tempo a escrever, porque eu comecei a escrevê-lo, ainda com interregno, mas eu comecei a escrevê-lo no 4º ano da faculdade e escrevia uma grande parte do livro em Buenos Aires, que estive lá a viver 6 meses a fazer Erasmus, e o livro e essas personagens foram inspiradas em pessoas com quem me fui cruzando nessa fase da minha vida, que estive em Buenos Aires e depois tive um mês no Rio de Janeiro e 2 semanas em Florianópolis. E foram assim pessoas com quem me fui cruzando. Mas é engraçado, gostou muito desse livro. Muito. Fico tão contente, muito. Eu sinto que ninguém gosta desse livro. Aliás, vou lhe dizer que eu faço parte de um clube de leitura onde nós discutimos o livro, temos nunca o autor conosco.
E as suas opiniões foram super controversas, né? E eu me peguei assim, defendendo você. Obrigada. Nossa, É assim mesmo. Nova, olha a densidade desse personagem, olha a profundidade das coisas que ele diz, anotei coisas no livro, né? Olha o que ela fala aqui sobre, né? E aí fiquei pensando também, assim, que eu fui ver quem você era, fui fazer um estoque, né? Assim, tipo, quem é a Maria Francisca Gama? E vi que você tinha muito pouca idade, né? Você é uma pessoa muito jovem. E pensei, como uma pessoa jovem consegue escrever denso dessa forma, né? Principalmente a Profeta. Acho que é por ler muito. É? Ok. E acho que, nossa, eu atribuo muito pouco mérito pessoal àquilo que eu faço e àquilo que eu sou, porque eu acho mesmo, se calhar daqui a 20 anos terei outra percepção sobre mim, mas neste momento eu acho que ainda sou muito fruto da educação dos meus pais e do sítio onde eles me criaram. E eu sempre vi os meus pais olharem para o mundo. Apesar de, por exemplo, terem tido muito menos oportunidades de conhecer o mundo do que eu, já viajei muito mais do que os meus pais, mas sempre vi, não sei, os meus pais sempre falaram muito em casa sobre a sorte que nós tínhamos, sobre pessoas que não tinham a mesma sorte que nós, e eu fui criada para ser para os outros. Os meus pais sempre foram pessoas para os outros, e eu fui criada também, não sei se sou para os outros, mas sei que escrevo sobre os outros. E também tento ser para os outros, porque não sei se consigo. Mas é engraçado, eu comecei a escrever a Profeta pouco, passados 3 anos, 4 do meu pai ter falecido, porque eu estava muito aborrecida com Deus, muito chateada. Eu era catequista e sempre fui à missa ao domingo e tudo mais, e na altura fiquei muito aborrecida, porque o meu pai era mesmo muito bonzinho, era muito bom homem, bom marido e pai. E tinha imensos projetos, tinha a vida à frente, morreu com 44 anos ou 45 num acidente de viação, do qual não teve culpa e era impossível ter sobrevivido nas circunstâncias em que foi, e eu fiquei muito aborrecida e durante alguns anos estive afastada da igreja e não rezava e estava muito chateada, e depois quando fui para a faculdade foi a primeira vez que contactei com pessoas que nunca tinham acreditado em Deus e que tinham outras crenças, algumas que acreditavam num Deus diferente daquilo que eu tinha acreditado, pessoas que acreditavam nas energias, em outras coisas, que até conheci até um professor que eu achava muito engraçado, que acreditava, o que era o fio condutor da vida dele, era ele ver-se, aquilo que agora se chama manifesting, ele ver-se à frente, a alcançar as coisas que ele almejava, mas ele via-se mesmo, ele dizia, eu estou-me a ver com esta roupa a fazer isto neste dia. E eu daí inferi, não sei se hoje ainda infiro mesmo, mas daí inferi que toda a gente acredita em alguma coisa. E foi por causa disso que comecei a escrever a Profeta. E assim, adorei a forma com que você resolveu a história. Porque quando eu estou lendo os livros, chega na metade e eu penso assim, o que vai acontecer? Como é que esse autor vai terminar essa história? Qual é o destino desse personagem? Se algum outro personagem vai crescer em cima daquele principal ou não. A forma com que você resolveu a Profeta, para mim, foi magistral. Eu adorei. Olha, já fico tão contente. Hoje vou para casa inchada até. Essa é a ideia. É que é raro. Eu sei que há pessoas que gostaram, mas é raro. Hoje em dia, já passaram alguns anos, já ninguém fala sobre isso e eu fico contente. Obrigada. Eu tenho Filha da Louca também há esse registro. Não é por causa disso tem sido um sucesso agora. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu li o livro e eu desejei meus amigos, meus gentis, meus insetos. Obrigada. Isso é muito simpático. Os pais mortos, meu pai aqui. E eles morrem, mas é preciso manter os vivos ao longo da história. Obrigada. Isso é muito querido. Também e acho que às vezes também é assim. Bem, em primeiro lugar, na vida é assim que as pessoas perduram, não é? Falarmos delas. É engraçado que há uns tempos houve alguém que disse num sítio qualquer onde eu estava que achava bonito ou
difícil, mas bonito eu falar tanto do meu pai. Eu falo do meu pai em todo lado, até no café, primeiro porque eu adoro e sou fã, e porque falar dele faz-me bem e ajuda-me a combater o caminhar para o buraco onde eu não quero estar. E depois, porque realmente me parece injusto que daqui a 5 anos ninguém sabe quem é que o meu pai foi. E por isso eu faço questão de falar sobre ele, e até quando lancei o Madalena, esse livro, quando era miúda, aos 17, eu fiz, sei lá, 150 escolas, talvez na altura, e eu levava um PowerPoint que só tinha um slide que era uma fotografia do meu pai com o nome dele, Rui Miguel Gama Ferreira, que não interessava absolutamente ninguém, mas a mim interessava-me, porque era um livro em homenagem ao meu pai, e eu queria que as pessoas soubessem como é que ele se chamava, e que era muito giro. E pronto, então levava sempre, e acho que os livros também nos ajudam a perpetuar as pessoas, sejam elas reais ou personagens. Obrigada! Não tenho de falar, mas se alguém quiser falar, estejam à vontade. Não todos ao mesmo tempo. Posso falar? A Francisca quer lhe dar os parabéns, li Cicatriz, li este, não li ainda a Profeta, mas quando ler. E as suas obras têm sido assim sempre uma surpresa, e questiono como é que são livros pequenos, normalmente 200 páginas, e como é que consegue num livro tão pequeno, com tão poucas páginas, escrever uma história tão completa, tão densa, normalmente muito ligada a emoções, àquilo que as pessoas sentem ou vivem. Questionei-me muitas vezes se Francisca teria vivido alguma destas histórias, ou teria conhecido uma amiga que teria relatado, que tivesse tido uma mãe assim, e portanto que tivesse partilhado este sentir, ou no caso da cicatriz, portanto, de violação, tudo isso, porque eu acho que a Francisca entra tão bem, ou tem um grau elevadíssimo de empatia, ou de genialidade, ou de pesquisas, ou não sei, porque é muito nova, para conseguir vestir tão bem esta pele, de se pôr no lugar dos personagens e torná-los tão reais, mesmo para quem pode ter vivido uma história semelhante, identificar-se com como é que uma pessoa tão nova consegue fazer questões tão que passam pela cabeça de quem viveu histórias assim, realmente não tendo vivido, porque consegue realmente fazer acreditar que se passou algo, porque é mesmo muito real, e são questões que passam pela cabeça. Em qualquer um deles passam pela cabeça de quem viveu na realidade estas histórias, e isso impressiona-me e faz-me realmente querer seguir a Francisca e ler tudo o que a Francisca escreve, porque tão nova, com uma profundidade destas, uma capacidade de se pôr no lugar, e é algo tão real, não é só real na ficção de a história parecer realidade. É realmente quem passou por algo semelhante a isto, sentir que naquela altura não poderia falar destas situações que vivenciou com ninguém, e que todas estas questões passaram pela cabeça de quem passou por isto. Portanto, daí a dúvida de será que a Francisca passou por algo, ou viveu, ou teve com alguém que tivesse partilhado isto, como é que se chega a esta realidade sem ter passado por. Portanto, acho que é admirável, adoro o seu trabalho e acho que é espetacular, e muitos parabéns. Não é nenhuma pergunta, a pergunta que eu teria era se passou por algo, já respondeu, que obviamente poderia não querer partilhar. Mas sim, é verdade, muito obrigada. Eu podia não querer partilhar e estava no meu direito, mas não é o caso. A cicatriz, ainda que não seja inspirado em nenhuma história em particular, é fruto de um trabalho de pesquisa que não posso regressar nunca mais na vida, porque nem posso, fico logo com os lágrimas dos olhos, nem posso falar muito sobre isso, porque eu li não só muitos testemunhos de mulheres que passaram por situações de violência, mas muitos de homens que partilham na internet os seus, entre aspas, feitos,
e que dizem a outros homens como é que podem magoar mulheres. E quando eu li, eu tomei a decisão de escrever o livro da forma crua e dura e nojenta como as coisas acontecem, porque às vezes esta preocupação com não ferir a suscetibilidade do outro cria num país como Portugal esta ideia de que não sei quantas vítimas de violência doméstica, sim, mas como nós não vemos as nódoas negras, nem vemos como é que a mulher fica no final, é uma expressão, não é? São duas palavras, e às vezes se calhar devia-se ver uma fotografia, e quando eu escrevi a cicatriz, eu quis deixar uma fotografia, e isto ainda a achar que iam ler 50 pessoas. Pronto, fico muito feliz que leiam muitas mais e que leiam homens, porque não sei se vocês têm essa percepção, hoje felizmente temos aqui vários homens, mas eu sou lida maioritariamente por mulheres, em primeiro lugar porque as mulheres leem muito mais ficção do que os homens, todos os estudos indicam isso, os homens têm muitos, isto é generalizar, obviamente, não fiquem melindrados, porque não se justifica, até porque eu sou só uma escritora que está aqui a dizer umas coisas, mas os estudos indicam que os homens leem muito mais não ficção, até porque têm, infelizmente, uma pressão sobre eles de que devem ser produtivos e ganhar dinheiro e, portanto, também utilizam a leitura como um meio para se aculturarem, digamos assim. As mulheres dão-se mais ao prazer e à ousadia de ler a ficção. E depois, para além disso, eu sou mulher e, portanto, há muitos homens que, se calhar, até pegam no livro e depois vêm a bandana, que é uma mulher, e pensam o que é que esta miúda tem para me ensinar, e a resposta é nada, e, portanto, depois levam um livro de Walter Ugumar. Que é ótimo. Não pensei que eu estava aqui e esse era o meu género, esse género de comentários só elogiosos mesmo. E isto para dizer que eu, inicialmente, a cicatriz foi muito lida por mulheres, e os homens que estavam nas filas das sessões de autógrafos estavam sempre muito aborrecidos com os braços cruzados e estavam a acompanhar as namoradas ou as mulheres, e depois de, sei lá, passado 6 meses da cicatriz ter saído, comecei a ter muitos homens nas sessões de autógrafos e nas apresentações que leram o livro porque as mulheres ou as namoradas ou as mães obrigaram, disseram que tu tens de ler, e foi muito gratificante, talvez haja uma expressão melhor, mas foi muito gratificante ouvir tantos homens a dizer que perceberam depois de ler o livro porque é que as mulheres e as namoradas tinham determinados comportamentos assustados, não é? De ligar aos namorados quando estão a fazer um caminho a pé, miúdas da minha idade, e deles dizerem, são 5 minutos a pé, estás a caminho de casa, já falamos quando chegar. E elas ficar, sim, mas eu quando estou ao telefone sinto mais segura. Pronto, e depois a infelicidade que partilho sempre, porque acho que é importante que tenhamos todos a noção da quantidade de mulheres que são violadas em Portugal. E são muitas mesmo. Pronto, e é muito triste, e estes temas sempre foram silenciados, sempre se disse que não se devia falar sobre isto, e o silêncio é sinónimo de impunidade, e portanto estas coisas têm de ser faladas na literatura e na mesa do café. É engraçado que há assim alguns colegas escritores que só querem ser lidos em bibliotecas e nas universidades. Eu acho ótimo, ainda bem que há escritores para todas as pessoas e com todos os desejos. Eu quero ser lida em mesas com termossos e na praia, cheias de areia e em todo o lado. E quero que comprem os meus livros na Bertrand, mas também no continente. E para mim está tudo ótimo. Acho que é muito importante as pessoas lerem, e lerem de tudo, e lerem livros sobre temas como estes, porque no ano em que saiu a cicatriz, eu ia à praia e em 10 pessoas que estavam a ler, 6 estavam a ler a cicatriz. E para mim era um orgulho enorme receber tantas mensagens e tantos e-mails de mulheres a dizer que tinham pela primeira vez ido ao psicólogo porque tinham passado por uma situação semelhante à do livro e que nunca tinham tido coragem, mulheres a mostrarem o livro à marido e a dizerem, li isto, eu passei por uma coisa semelhante, e muitas mulheres a conversarem umas com as outras sobre limites, falarem com os namorados, com os maridos sobre o que é violência, o que não é, o que é que eu me sinto confortável, o que é que não sinto, e é importante que os livros sejam muito, principalmente os meus livros que são de leitura simples, no sentido em que a minha linguagem é simples também, é aquilo que eu sei, um livro que possa ser lido como os meus são por um neto, um pai e um avô é importante, porque hoje em dia é difícil nós dialogarmos com gerações diferentes. Muitas das vezes, principalmente com a cicatriz, eu tenho muitos jovens de 20 anos a irem à ação de autógrafos com a mãe de 45 e da mãe me dizer
foi a primeira vez nos últimos meses que ele entrou na Parvoeira que consegui ter uma conversa sobre um tema importante, porque lemos os dois o livro e a seguir jantámos. Eu acho que os livros deve haver livros para esse diálogo intergeracional, principalmente sobre estes temas. Muito obrigada pelas suas palavras tão queridas. E que com 28 anos tenho a noção, como aquela senhora disse, que quando tiver 50 anos, se calhar vai ter uma ideia diferente. Em que não é por ter 28 anos que tem menos valor por estar com escritores de 50 anos ou mais. Complexada. Porque não é qualquer pessoa que está a ser, então temos que fazer um trabalho. Pois, preciso de ajuda. Porque assim, não é qualquer pessoa que escreve uns livros, portanto, com 28 anos, com esta maturidade, e que fala de temas que são difíceis e desconfortáveis para a maior parte das pessoas e que muitos não querem escrever. Portanto, a Francisca tem que ver, acho que é do outro lado, da outra perspectiva, porque é admirável com 28 anos escrever os livros que escreve. Gostava de fazer uma pergunta à qual espero um comentário, basicamente, sabe? Não propriamente uma resposta, mas mais um comentário. É possível para alguém que goste tanto de ler e de escrever gostar de estar com outras pessoas, ou melhor, ter tempo para estar com outras pessoas? Sim. Eu não sou, eu não vou muitas coisas. Também, principalmente nos últimos anos, porque os meus amigos brincam muito comigo. Primeiro, os meus amigos não fazem. A maior parte dos meus amigos mentem e diz que lê os meus livros e não lê. E então a cicatriz, cada vez que um amigo meu, rapaz, principalmente, dizia: ai, adorei o livro, e eu: achaste que o nome das personagens era Fuleiro? E ele: não, eu gostei. Pronto, as personagens não têm nome, não leste, está tudo bem. Mas eu tenho amigos e sou casada e tudo mais. E eu gosto de estar com pessoas, não gosto muito de participar nas conversas, ou seja, eu gosto de estar, mas mais de fora, gosto de ouvir as outras pessoas. E depois outra coisa, que é desde que a cicatriz saiu, eu acho que em 2 anos, fez 2 anos agora em fevereiro, eu tive 2 fins de semana ou 3 em que não trabalhei. E portanto eu sou muitas vezes o centro da atenção, o meu trabalho é o centro da atenção, e eu estou, hoje em dia, estou mais confortável a falar para vocês do que a seguir para uma pessoa. E as pessoas acham isto um pouco estranho, mas eu fico muito tímida, para um, e muito confortável a falar para uma plateia. E, portanto, também perdi algumas qualidades de sociabilidade. E depois outra coisa, que é isso dos livros, que é muito difícil às vezes largar um livro que se está a gostar muito e que se sabe que vai continuar a ser bom para ir para uma conversa que pode ser só mais ou menos, não é? Mas nós somos seres sociais e eu acho que também não se deve romantizar a solidão, porque a solidão escolhida e de vez em quando é ótima, e eu acho que as pessoas devem conseguir estar sozinhas e estar sozinhas a ler e tudo mais, mas é muito importante nós estarmos enquadrados com os outros. E eu agora tenho uma filha que é a coisa mais querida, e o tempo sozinha é mais limitado, mas é usufruído com muita alegria. E tive sorte, pronto, eu disse no início, eu tive muita sorte na família onde nasci, e também tive muita sorte na família que estou a construir, porque o meu marido é uma pessoa muito especial e respeita-me muito e a minha profissão, a minha forma de estar e tudo mais, e então cultivamos muito também o silêncio em casa. Agora sim, parece que eu não deixo falar. Mas cultivamos muito o silêncio em casa no sentido em que ele também gosta muito de ler e lemos bastante, e a nossa filha também tem alguns brinqueditos, mas a maior parte dos brinquedos dela são livros, e eu faço um esforço para ser... eu não quero... Há alguns escritores portugueses e estrangeiros que eu admiro muito e que têm obras que eu gosto muito e que são reconhecidos e tudo mais pelo seu trabalho, mas eles são divorciados ou não são casados e não têm filhos e vivem num sótão, e eu não quero viver num sótão, e eu quero muito ser feliz, e portanto eu era tola se escolhesse uma profissão que me obrigasse a estar no escuro. Portanto, às vezes é preciso estar no escuro, mas eu quero luz, e portanto tenho-se que ouvir. Hoje à noite foi um concerto,
É preciso ir fazer coisas, às vezes também para contradizer, até porque o escuro puxa a tristeza e nós estamos aqui para ser felizes, não é? Todos. Temos de trabalhar para ser felizes, não é? Porque senão vamos trabalhar para quê? Não é? Pronto. Fica a ideia. Obrigado. Uma ideia para sairmos daqui. Ser feliz. Ser feliz. Muito bem. Eu não li. Catarina, desculpa. Eu não li o livro e nesta série nós começámos a ver esta tertúlia estranha, que é interessantíssimo, porque no fundo temos o acesso ao escritor, que é uma coisa raríssima, e a gestão da Anabela é fantástica, como no fundo já deve ter percebido, nós não tivemos no início, mas foi sempre fantástico. A sua pessoa é fascinante, ou seja, eu estou aqui sem ter lido o livro, sem ter tido o contexto, sem nada. Eu e o João vimos quando podemos e basicamente a maneira como fala é de uma transparência e de uma empatia fantástica, não é? Portanto, não consigo imaginar que essa pessoa seja infeliz. Não é isso que eu quero aqui dizer de importante. Eu tenho a percepção de que quando eu tinha 15 anos tinha sensibilidades muito mais interessantes e aguçadas do que tenho hoje, que tenho 62. Portanto, aquela questão que é quando eu tiver 50 vou ver diferente, de certeza que sim, sabemos isso para todos, a não ser que seja uma exceção, mas se calhar até se perdem coisas, ou seja, quando crescemos perdemos coisas que estavam aguçadíssimas quando éramos mais novos, ou seja, só queria dar uma noção de atenção, porque até pode haver um declínio, ou seja, esta percepção brutal, porque a sua filha que idade é que tem? 9 meses. Já tem livros. O que estou a dizer é, quer dizer, sabe-se lá o que é que vai ser ou se vai ter mais filhos, mas as coisas podem correr de uma forma em que se calhar a era de ouro é esta e não no futuro. Eu sinto isso. Ok? Pronto, Sim. Isso é só de ouvir. Mas eu sinto que o meu prime está a passar. Pode ainda não ter passado, mas há o perigo de, não é? Sim. Pronto. Depois, outra coisa que eu digo muitas vezes é, portanto, isto é só para dizer, atenção, usufrua ao máximo, porque não sabemos que é amanhã. A minha mãe caiu anteontem e tem a bacia partida. Nós não sabemos que é amanhã e, portanto, temos é que usufruir hoje. Pronto. Se a sua motivação é eu sou infeliz e quero ser feliz, que já disse 20 vezes, quando for feliz, o que é que vai acontecer? Também Se calhar é melhor continuar infeliz, porque eu sou muito feliz e tenho as características, porque saio à minha mãe e ela deu-me felicidade, e tenho uma irmã que não é assim geneticamente, não é? Portanto, se calhar a sua genética leva às hormonas de infelicidade, porque eu sou bióloga e tudo é hormonas. Portanto, ser feliz pode ser um objetivo, mas pode ser o acabar de toda a motivação. Portanto, atenção, não é só isso na vida. Eu tive uma vez um curso de escrita criativa com a Rita Ferro, e quando ela perguntava às pessoas, não sei, há muito tempo, há 20 anos ou mais, e ela perguntava então, e não sei o quê, e eu sou feliz, a motivação é ser feliz, não sei o quê, e ela, que horror, a última coisa que eu quero é ser feliz, porque ela sabe que o ser feliz não é o que lhe traz aquilo que ela depois põe cá fora. Pronto, o que quer que seja, a decisão é de cada um de nós. Só estou as coisas que me está a fazer recordar o facto de ser tão transparente e diferente, tanta gente, se é por prática, continue, porque é uma prática que lhe traz uma transparência maravilhosa de, no fundo, nos conquistar só pela personalidade, não é? Uma pessoa triste não consegue fazer isso. Uma pessoa feliz é que consegue fazer este tipo de mates, não é? De agarrar. Pronto. E a minha questão é, uma pessoa com este perfil que nos está a transferir, o que é que vê como realmente posição no mundo? Porque começou por dizer, aos 14 anos eu já estava a falar com as escolas todas com os miúdos da minha idade. Eu aos 28 também estou, não sei o quê, consigo contactar com gente que nem se tinha percebido que tinham problemas gravíssimos e agora até começam a lidar com eles. O que é que acha que o mundo, porque o mundo está
uma desgraça, não é? Portanto, em termos de evolução, eu gosto muito de história, sou bióloga, mas gosto muito de história para compreender se a sociedade está melhor, se está pior, se está amarela, não é? E fico aterrada com o que eu vejo hoje, porque até há muito pouco tempo eu dizia, estamos muito melhores do que éramos antes, não é? Temos pessoas muito mais educadas, um maior número de pessoas educadas, não é só estarmos com uma população brutal e em números absolutos, há muito mais gente educada em termos absolutos. Em termos relativos também acho que há muito mais gente educada. Mas o que está a acontecer de aberrações é assustador, não é? Porque antes havia vergonha, havia certas coisas que agora, como não há, quer dizer, surgem os trampos todos da vida com o maior, quer dizer, digo hoje A e digo amanhã B, sem problema nenhum. E se descobrirem que eu fiz as coisas piores do mundo, estou-me a borrifar, porque quem manda sou eu. Portanto, isto não existia. Não é? Quando se tiram os valores mais simples, sabe-se lá onde é que isto vai parar, porque tudo isto, eu lembro-me de quando era miúda, a televisão ainda era a preto e branco, e aqueles filmes que nos marcaram, porque o outro tinha aquele valor e lutou por aquele valor, esses filmes marcaram-me. Os filmes de hoje são fantásticos, hoje nós aprendemos em filmes e em documentários, não sei, coisas de uma sabedoria. Estou a falar demais. O que eu, no fundo, queria dizer, estou aqui a tentar resumir uma vida inteira, porque também o fez. O que é que uma pessoa que tem essas sensibilidades acha que o mundo precisa vindo de uma escritora? Ou seja, já percebeu que basta tocar em assuntos que precisam de ser falados e pô-los em cima da mesa, não é? Portanto, isso é um tema. Isso é um método. Mas o que é que acha que realmente a humanidade precisava, que os escritores podiam facilitar a que a humanidade crescesse? Qual é o seu rumo? Eu não sei se os escritores... Eu acho que os livros não mudam o mundo, nem podemos ambicionar tanto. Acho que as pessoas, lendo, são mais capazes de ter sentido crítico, e isso pode, sem dúvida, influenciar o destino do mundo, não é? Se não formos pessoas altamente influenciáveis e tivermos a nossa espinha dorsal bem definida, não alinharemos em determinadas coisas que podem fazer do mundo um lugar pior. Agora, eu em particular, não sei, olha, posso lhe dizer que o livro que eu estou a escrever, e que não sei quando é que vai ver a luz do dia, porque eu ainda não agarrei no sítio certo, ainda estou agarrado, está do avesso, ainda não consegui virar. É sobre um tema que me tem preocupado bastante e sobre o qual penso muito, que é a exaustão, porque eu acho que nós nunca estivemos tão exaustos quanto agora, nunca se trabalhou tanto quanto agora, nunca se passou tão pouco tempo em ócio, sem fazer nada, deitado no sofá. Isso já não é uma realidade, as pessoas estão sempre a trabalhar, sempre a fazer coisas. E isto é uma coisa que me preocupa e que discuto muito, principalmente com o meu marido, esta coisa do trabalhar para fazer dinheiro, para ter dinheiro, não sei o quê, depois eu tenho dinheiro para quê? Pronto, isto é uma coisa que me... E o livro que eu estou a escrever parte um pouco desse lugar de exaustão, que é um lugar em que eu vou algumas vezes, porque eu tenho uma filha bebé, estou a escrever este livro e estou a escrever uma biografia que me foi encomendada há um ano, mais ou menos, e que eu comecei em janeiro, sobre uma pessoa que já faleceu e que foi um empresário muito grande cá em Portugal, português. E ele era de Passos de Ferreira, então eu quase todas as semanas vou para Passos de Ferreira. Eu levo a minha filha, eu levo uma babysitter e estou lá a fazer entrevistas, a entrevista é 40 e tal pessoas, e depois venho no Alfa Pedro Bar, e depois vou dar uma palestra a não sei onde, e depois volto, e depois, como sou desorganizada, às vezes na mesma semana vou a Bragança e ao Algarve. E portanto, às vezes eu também me sinto muito exausta, e este livro é sobre isso. E eu não sei se posso prometer coisas que vá fazer para mudar o mundo, mas eu tento ser boazinha e tento escrever. Não, isto é sério. Olha, não é assim tão fácil às vezes, não é? Pronto. E tento escrever sobre coisas que me desconcertam e que eu acho que nos deviam desconcertar a todos, na esperança que a leitura e o diálogo sobre esses temas os possa erradicar, melhorar. É uma resposta de porcaria, mas não, mas é honesta, pronto. E depois, quanto à parte de ser transparente, eu vou chegar ao Uber
e vou pensar, bem que parvoíce, espero nunca mais encontrar estas pessoas na vida. Mas sabe, mas é que eu já tentei ser o outro género de escritor, até porque eu vou muitas vezes a sessões de outros escritores e eu adoro aquele blazer de quem está sempre meio aborrecido com as perguntas e não sei o quê, eu acho giríssimo. Só que eu nem tenho pose, sabe? Não tenho pose para fazer isso, então eu tenho que, pronto, ser mais normal. Temos aqui uma última pergunta. Muito bem. Uma questão, porque há tanto em cima Na verdade, obrigada pelo livro, obrigada por ter vindo. Na verdade, eu só queria te dar um retorno sobre um recurso que você utilizou no final do livro, que eu achei que funcionou muito bem, de repente você pode, né, se valer dele em outras situações, porque me pegou bastante, porque eu fiquei, nossa, que competente isso. Que é aquela pergunta que é feita algumas vezes, mas não vem de cá ver a sua mãe? Eu tinha para mim a certeza de que seria a resposta que você acabou dando, que ela acabou dando, né? Porém, você começa a imaginar, né? E em alguns momentos eu ficava, não, mas eu tenho certeza que... Mas você vai conduzindo, você vai nos fazendo participar da coisa de uma forma que daqui a pouco você já está na dúvida. Sim, mas foi ou não foi? Você sabia o que... Você tem uma opinião certa, mas você enreda a pessoa, coloca numa teia discursiva aqui tão competente que no fim você está, mas sim, foi ou não foi? Né? Então, só queria te dar esse retorno, assim, que achei muito competente essa técnica. Obrigada. E é engraçado que os leitores mais desatentos não dizem-me, mandam muitas vezes mensagem ou e-mail a dizer peço desculpa, não percebi o final. Foi ou não foi? Ela foi ou não foi? Sim. E eu digo assim de uma maneira mais airosa, vai ler outra vez. Não assim, porque eu não sou bruta, mas... Foi muito competente. Boa, foi muito competente, porque teve momentos que eu falei, peraí, não, mas eu tenho certeza qual é a resposta, né? E coincidiu com... Eu gosto desse lugar da literatura, que também é da vida, não é? Às vezes podia ser uma coisa, mas podia ser outra. E até porque eu sou muito essa pessoa, quando eu recuso por exemplo, estas coisas, eu sempre que posso venho, às vezes não posso, ou estou muito cansada e digo, olha, não vai poder ser. E é uma coisa daqui a 2 meses, e depois passam esses 2 meses e nesse dia eu lembro-me que se tivesse aceitado estaria não sei onde. E eu fico esse dia todo a pensar, então e se eu tivesse sido? Como é que teria sido? Não? Pronto, e mesmo coisinhas pequenas eu penso muito no lado B. É muita imaginação. Então, só para acabar... O João vai dizer uma coisa, ou 2 coisas. Primeiro, tem que ser sucinto. Sim. Como eu vivo com a Catarina, sei que a Catarina esteve todo o tempo a falar de uma coisa que a Maria Francisca falou muitas vezes e com a qual ela se identifica profundamente, mas que não falou dessa coisa. E, portanto, eu só quero que todos estejam atentos a que o que a Maria Francisca disse foi uma coisa tão importante e tão forte, várias vezes, que levou a que a Catarina sentisse isso. Mas eu queria fazer, não digo, eu queria fazer uma pergunta se a Maria Francisca prometer que não responde. Porque se pensar em responder, somos corridos daqui para fora e eu não queria estar. Portanto, posso contar com isso, não respondo. Fica a pergunta no ar e em próximas intervenções lembra-se, olha, houve lá um tipo naquela coisa em Oeiras que me disse que talvez não fosse mal falar disto. Sabe que eu venho para estas sessões sempre sem ler os livros. A Catarina lê, conta uma história e eu venho cá, já sabem todos isso, eu venho cá ler os autores, eu venho cá olhar para os autores, ouvir os autores, aprender com os autores. Os livros são uma consequência interessante, mas estão lá em casa para qualquer momento à minha disposição. O autor só está aqui neste momento e, portanto, eu venho. E a minha pergunta, que eu estive todo o tempo a tentar juntar pontas, é assim: a inteligência artificial entra em algum momento na sua vida criativa? Não respondo. Não, só fiz, só deixar. Não vou dizer mais nada. Pronto. Não. Não. E... Eu li o livro e não tem nada disso. Mas não precisa, pode não estar no livro. Mas um dia que venha cá outra vez, conto-vos o que é que eu acho sobre isso.
Não pode nada, que já disseram que está na hora, já tocou o sino e ainda havia aqui mais uma pergunta. É terrível. Eu acho que ainda queria Só uma curiosidade. Qual é o livro ou os livros que estão neste momento na mesa de cabeceira, na mala? E disse que recomendava livros. Boa, então, o que é que vos ia recomendar? Se calhar autoras portuguesas mulheres, boa? Não sei se conhecem ou não, vou dizer algumas de que gosto muito e as que digam qualquer livro porque eu já li tudo delas. E portanto, vamos começar com a Tânia Ganho, a Joana Berto, a Filipa Fonseca Silva, principalmente a Filipa Fonseca Silva, a Distopia, que eu acho que é maravilhosa, que é o Admirável Mundo Verde, que é sobre um grupo climático que pronto, também está na ordem do dia, e é um bocadinho sobre se pela paz vale tudo, neste caso pela natureza, pela conservação do planeta, exatamente, de ativistas para o clima. Depois, Cláudia Lucachel, também gosto muito da poesia. Depois, a Rita Canas Mendes, também gosto muito. Estou aqui a tentar lembrar, o meu cérebro já não é o que era. Depois, não de mulheres portuguesas, mas de homens portugueses que eu gosto muito, um livro que eu adorei, que li há pouco tempo, é a Mais Bela Maldição, do Rui Couceiro, que é um livro de não-ficção sobre pessoas que adoram livros. Bem, é um livro, é mesmo espetacular, é um livro muito, muito bom, é muito interessante. Depois, estrangeiro, o Edward Louis, não sei se já conhecem, que é um escritor francês maravilhoso, que também li recentemente, gostei muito. Gosto muito da Leila Slimani, também recomendo muito a leitura. Agora estou a ler, comecei ontem, Os Elogios, que é do Juan García Mar. Juan Miguel. Bem, preciso de pensar um pouco, já Vasco, é da Alfaguara. Sim. O Barulho das Coisas. Sim, exatamente. Ele tem um livro novo, pequenino, que é o Elogio de qualquer coisa, e eu comecei a ler, mas li 20 páginas. O livro que eu acabei ontem, que adorei, essa é a minha recomendação de hoje, lembrei-me agora. Este livro é maravilhoso, chama-se As Malditas. Já leram? Não, mas ouvi falar. É da Camila, sim, é argentina, da Camila Sousa Valadas, ou Viladas, desculpem. Acho que é publicado cá, eu li a versão brasileira, porque eu vou muitas vezes ao Brasil e compro lá livros, mas eu acho que cá está publicado pela Bertrand Editora e ela até vai estar cá na Feira do Livro de Lisboa. E o livro é sobre uma comunidade de travestis, e é um livro poderoso. Não há palavras, é o melhor que a ficção já fez, está ali, é muito, muito bom, é um livro espetacular, ri-se, chora-se, tem-se medo, deseja-se força, é um grande, grande livro, recomendo muito, é assim a minha recomendação. E depois, acho que vocês já vão ter cá... Agora, na próxima... Este ainda não li. Dia 20, não é o Rui Cardoso Martins, Se Fosse Fácil Era Para os Outros. Este livro foi publicado inicialmente em 2012, mas foi reeditado em 2025. É um livro que acaba por ter uma atualidade, porque é a viagem de 5 amigos pelos Estados Unidos da América, que é uma reflexão sobre, no fundo, o nosso mundo, não é? E o mundo dos Estados Unidos, o peso dos Estados Unidos no mundo, que está cada vez mais ganha atualidade. Portanto, espero por vós, então, no dia 20. Será a última sessão antes do interregno do verão. Tomamos esse tempo. E esse tempo quem é que vem cá? É o Afonso. Também é um grande livro, o Último Avô. É um grande livro. É um grande... O Último Avô, que é portanto em setembro abriu. Exatamente, ele está a fazer eu adorava que me convidasse, pode ser que um dia convidem. Da Fundação Francisco Manuel dos Santos, eu adoro os livrinhos, por acaso se quiserem aproveitar agora na Feira do Livro, que eles ficam a 2 euros ou 1,5€, eu já li imensos os retratos da Fundação e são sempre, por exemplo, o que eu mais gostei de ler é um livro sobre 4 mulheres que estão refugiadas cá em Portugal e conta um bocadinho das suas vidas, o que é que elas estão a fazer cá, porque é que elas escolheram dentro do
poder de escolha que elas tinham Portugal para virem viver, e são sempre livros muito curtinhos, sobre temas que muitas vezes mandamos palpites muito tolos no café, e os livros permitem-nos ser um pouco menos... Em relação ao que literatura clássica e autores mais antigos, portanto, Lídia Jorge, são leio Lídia Jorge, sim, já li quase todos os livros do Saramago, sem dúvida. Mas já que os clássicos, pela educação, principalmente da minha mãe, fizeram muito parte da minha formação enquanto leitora, ou seja, eu li muitos desses livros aos 14, 15, 16, muitos deles, por exemplo, o meu livro preferido sempre, creio que é o Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu li a primeira vez aos 15 anos, não percebi nada. Nada, tenho a certeza. Aconteceu a todos. Pronto. E entretanto já o reli 2 vezes, e agora posso dizer, sem medo de que alguém me faça perguntas sobre o livro, que é o meu livro preferido. Aos 15 anos eu já dizia que era, mas tinha medo que alguém me perguntasse porquê. E portanto fizeram parte da minha formação. Agora, como já li esses, leio outras coisas, pronto, mas... Não é tudo isso, como escritor você precisa ir buscar... Não. Acho que às vezes até é mais pela preocupação que alguém pergunte do que pela... não é? Do que pela... Depende, não é? Depende do escritor, depende daquilo que ela adiciona. Vai estar na Feira do Livro também aqui em Lisboa, não é? Sim, agora, dias 30, 3 e 7. Bem, não tenho... Não, e 13, bem, não sei. Mas eu tenho lá na internet, diz lá. Mas escusam disso, não é? Já vieram alguns. Não, é porque aquilo não é para falar, é só dar autógrafos. Eu vou autografar os vossos livros hoje. Há pessoas que não tiveram acesso ao livro. Claro, não, mas podem ir. Queres ir comprar os que ainda não é? Não, vão, por amor de Deus, vão. Para perder clientes. Não, olha, muito obrigada pela vossa presença. Adorei. Obrigada. Muito obrigada. E agradeço também as perguntas. Posso só dizer uma coisa, tendo em vista ao Rui Cardoso Martins. Recomendar a todos que leiam o livro que eu estou aqui a ponderar, se vou mandar ao Presidente Trump, que se chama Décadas da Índia, João de Barros, ou A Vida e a Queda, de Afonso de Albuquerque. Esse Se ele leu ler... esse? Leia, recomendo que leiam. Tu lês. Mas já diz que não lê. Eu digo que não leio livros de autores vivos. Eu leio muito história, mas livros de autores vivos não. Agora, as décadas da Índia são fundamentais para nós, portugueses, percebermos o que se está a passar lá neste momento e, sobretudo, a vida do Afonso de Albuquerque lá em Ormuz é fundamental. Obrigada. Espera. Obrigada.